Olá e bem-vindos. Hoje vamos vasculhar um pouco as histórias e os segredos de Ping Shan e Hong Shui-Kiu. São duas áreas nos novos territórios de Hong Kong que, bem, têm muito mais para contar do que parece assim à primeira vista. Temos connosco um conjunto de fontes, incluindo um relatório bastante detalhado, que nos vão guiar por narrativas de clãs antigos, lendas locais e sítios que quase sussurram ecos de um passado complexo. Tudo isto por baixo da paisagem moderna, claro. Exatamente. A nossa missão, digamos, é trazer à luz estas histórias. Muitas delas estão ligadas a locais que, pronto, não aparecem nos roteiros habituais. São verdadeiros tesouros escondidos. E queremos também pensar um bocadinho sobre o que significam hoje. Vamos tentar descascar as camadas de história que encontramos por lá. É uma excelente forma de o colocar, sim. E o contexto aqui é fundamental. Pingshan, desde a dinastia Song, foi um bastião do clã Tang, um dos clãs mais poderosos dos novos territórios, sem dúvida. Uhum. Por outro lado, Hongshui-Kyu, que era historicamente mais periférica, está agora no centro de um enorme plano de desenvolvimento. A ideia é tornar-se um novo polo de negócios. Uma transformação radical, portanto. Completamente. E olha, é interessante notar que já em 1993 o clã Tang apoiou a criação do Trilho do Património de Pingshan. Foi o primeiro do género em Hong Kong, uma jogada inteligente para preservar e valorizar a sua herança numa altura de grande mudança. Certo? Parece que temos aqui um contraste interessante, um passado muito, muito enraizado e um futuro que está a chegar a alta velocidade. Por onde é que começamos esta viagem? Talvez por algo tão básico como o nome de um sítio? Por que não? É um ótimo ponto de partida. Exatamente. Falemos então de Rung Sui Kyu. Hoje o nome traduz-se normalmente como Ponte da Água da Inundação. Parece bastante inócuo, não é? Mas as fontes que temos sugerem uma origem bem mais sinistra. Hum. Rung Shui Kyu, que soa quase da mesma maneira, mas que significaria Ponte da Água Vermelha. Parece que há aqui uma história bem sangrenta por trás disto. De facto. A lenda, que aparentemente remonta à dinastia Ming, fala de uma purga muito violenta entre clãs. Parece que o clã Tang de Pingshan se sentiu ameaçado pelas ações de outro clã, o clã Mao, de uma área vizinha, Wang Chao. Ok, E o que é que eles fizeram? Bem, recorreram às autoridades imperiais. espera lá. Pedir ajuda ao imperador para resolver uma disputa local. Isso já diz muito sobre a influência que eles tinham na altura. E o que é que aconteceu depois? A intervenção foi brutal. A ordem, diz-se, foi para exterminar as 9 gerações do clã Mao. Imaginemos. Durante a perseguição, muitos membros do clã Mao foram apanhados e mortos perto de um riacho. Meu Deus. E a lenda conta que o sangue foi tanto, tanto, que tingiu as águas de vermelho. O riacho passou então a ser conhecido como Ung Suai Hang, ou seja, Riacho d'Água Vermelha, e a ponte que o atravessava, Ung Suai Kiu. Que história terrível. É mesmo impressionante pensar que um nome tão comum hoje, que passamos por ele sem pensar, possa ter uma origem tão macabra. Sem dúvida. E o que isto nos revela sobre o clã Tang na era Ming é fascinante, não é? A capacidade de mobilizar o poder imperial para basicamente eliminar rivais locais demonstra um nível de conexões e influência extraordinário. Pois. E depois, a posterior mudança do nome, de vermelha para inundação. Embora foneticamente muito parecido, pode ter sido uma forma de suavizar a memória, uma espécie de branqueamento histórico ou cultural dessa violência toda. Faz sentido. E para quem gosta de procurar estes vestígios do passado, onde é que estaria essa ponte e esse riacho hoje? Dá para encontrar alguma coisa? Bem, essa é a parte intrigante. O local exato do antigo riacho e da ponte está agora, muito provavelmente, soterrado pela urbanização maciça da área de desenvolvimento de Ung Shui Kiu. Ah, claro. É mais um convite à imaginação, não é? Pensar naquela cena sangrenta por baixo do betão e do asfalto dos dias de hoje. É um desses tesouros escondidos da memória local, um lembrete um bocado sombrio de que a história está literalmente debaixo dos nossos pés. Um começo intenso, sem dúvida. Bem, vamos passar talvez de águas vermelhas para algo que aponta mais para o céu. Fale-nos do pagode Tsui Singlau. As fontes dizem que é o único pagode antigo que resta em Hong Kong. É verdade? É correto, sim.
O pagode Tsui Sing Lao é uma verdadeira joia arquitetónica e cultural. É uma estrutura hexagonal, feita de tijolo cinzento, com 3 andares e cerca de 13 metros de altura. Foi construído pelo clã Tang há centenas de anos, provavelmente ali no século XV ou XVI. Uau! E a sua construção não foi apenas por motivos de Feng Shui, aquela prática tradicional chinesa de harmonizar os espaços, etc. Foi, na verdade, um investimento deliberado no futuro do clã. Um investimento? Como assim o investimento? O objetivo era, e cito de uma das fontes, assegurar gerações de talento com inúmeros eruditos e oficiais. Quer dizer, era garantir que os descendentes do clã teriam sucesso académico e que conseguiriam ascender a cargos importantes na administração imperial. Ah, estou a ver. Aliás, no piso superior do pagote venera-se Kui Xing. É a divindade associada ao sucesso literário e aos Keju, aqueles exames imperiais super rigorosos que eram a principal via para obter um cargo oficial na China antiga. Era, no fundo, uma aposta na educação como um motor de influência e prestígio, quase como um amuleto arquitetónico. Que interessante. É quase como construir um monumento à ambição intelectual e política. E as inscrições que as fontes mencionam, o que é que nos dizem? Bem, elas reforçam precisamente essa ideia. As inscrições nos 3 pisos, se as lermos de cima para baixo, são Linghan, que significa algo como alcançar as nuvens ou a Via Láctea, depois Tsui Senlao, o nome do pagode, pagode da reunião das estrelas, e embaixo Guangxe Do Yuan, que quer dizer luz que irradia sobre a constelação da Ursa Maior, que simbolicamente representava a corte imperial. Ok. Ou seja, ligam diretamente as aspirações terrenas dos Tang, sucesso nos exames, cargos na corte, às estrelas e ao poder central. Era uma forma de legitimar as suas ambições e de projetar o poder do clã não só na Terra, mas também simbolicamente no cosmos. Era muito poderoso. É fascinante como a arquitetura pode, de facto, codificar mensagens tão complexas sobre estatuto, sobre aspiração, e este pagode pode ser visitado. É um ponto turístico acessível para quem for lá. Sim, sim, é uma paragem central no trilho do património de Pingshan. Geralmente está aberto ao público, embora seja sempre boa ideia verificar os horários, porque costuma fechar um dia por semana e nos feriados públicos, como é normal. Claro. Mas para quem visita é uma oportunidade única de estar perante uma estrutura com séculos de história e de ler, na sua forma e nas suas inscrições, essa busca incessante por conhecimento e estatuto que marcou tanto a sociedade tradicional chinesa e, em particular, a estratégia de poder do clã Tang. É palpável. Bem, de ambições celestiais e académicas, vamos passar agora para a política mais terrena e para momentos de tensão. O salão comunal Tat Tak parece ter uma história particularmente rica nesse sentido, não é? Sem dúvida, o Salão Tat Tak, que foi construído em 1857 por iniciativa de um membro influente do clã, Tang Funiao, é uma estrutura única em Hong Kong. E atenção, não era apenas um salão ancestral de um clã específico. Ah, não? Não, era um salão construído para uma aliança de várias aldeias, a chamada Aliança Tat Tak. Funcionava como centro administrativo, local de reuniões, espaço para rituais comunitários e até para gerir o mercado local. Isso sugere uma organização social bastante sofisticada já antes da chegada dos britânicos, então? Exatamente. Demonstra a existência de estruturas de governação local autónomas. Isto enquadra-se no sistema conhecido como Xiangyu, que promovia a autogestão e a cooperação entre aldeias nos tempos imperiais mais tardios. Eram quase como umas micro-repúblicas rurais, digamos. Uhum. Mas o momento histórico que realmente define o Tat Tak Hall é 1899. O ano em que os britânicos tomaram posse dos novos territórios. Precisamente. As fontes indicam que o Salão Tat Tak foi um dos quartéis-generais, por assim dizer, onde as populações locais planearam e organizaram a resistência armada contra a administração britânica. Foi palco da primeira grande revolta anticolonial organizada em Hong Kong. Um episódio muitas vezes esquecido na narrativa mais oficial. Isso dá ao edifício um peso histórico enorme, claro. E como é que as fontes interpretam essa resistência? Particularmente a atitude das elites locais, como as do clã Tang.
Olha, uma das fontes reflete sobre a mentalidade dos letrados dos novos territórios e sugere que, mesmo enfrentando o domínio estrangeiro, figuras como as do clã Tang mantiveram um forte sentido de identidade cultural chinesa e um orgulho nas suas tradições. Certo. A fonte descreve-os como tendo o coração ligado à pátria e recusando-se a curvar-se às colonialistas. É importante notar que esta é a perspectiva apresentada na fonte, claro. Reflete uma interpretação específica sobre lealdade e identidade cultural. Sim, sim, compreendo. Mas o Salão de Tatak, neste contexto, torna-se um símbolo poderoso dessa resiliência cultural e política face a uma mudança de poder que foi imposta de fora. Portanto, este salão não é apenas um edifício antigo, é um monumento à autonomia local e é um momento crucial de confronto político e cultural. É mais um local que, embora talvez não tão imponente como outros, carrega uma história profunda para quem o visita. É preciso saber ler as paredes. Exato. A sua preservação é vital não só pela arquitetura em si, mas pela memória que encerra, a memória de uma forma de organização social pré-colonial e de um momento definidor na relação entre Hong Kong e o poder britânico. É um testemunho físico da complexidade da identidade local e das suas resistências ao longo do tempo. Ok, saindo um pouco de Pingshan e desta história de poder e resistência, a nossa exploração leva-nos agora para uma faceta diferente de um Shui-Kyu, mais ligada ao refúgio, talvez, e à espiritualidade, em Tai Tao Zuen. Sim, Tai Tao Zuen, que fica em Hung Shui Kiu, tem uma história interessante como local de acolhimento, especialmente para comunidades religiosas que fugiam de instabilidade na China continental, sobretudo ali durante o século XX. Ah, interessante. As fontes destacam dois locais em particular. O Paul Seng Garden, que foi fundado por volta do início do século XX por um senhor chamado Liang Daorong, que era originário de Hainan, e o Lu Kiu Tsotong. O Paul Seng Garden, em particular, chegou a ter um papel social importante, arrendava terras a recém-chegados para que pudessem cultivar e estabelecer-se. Era uma ajuda. Isso pinta um quadro de Yung Shui-Kyu, não apenas como terra exclusiva do clã Tang, mas como uma zona de chegada, um mosaico de comunidades diferentes. Precisamente. Mostra que esta área, que era mais periférica, era na verdade dinâmica, era um ponto de encontro entre as aldeias estabelecidas há séculos, como as de Pingshan, e novas comunidades que traziam as suas próprias tradições, neste caso, tradições religiosas do sul da China. Havia uma interação, uma coexistência que enriquecia a paisagem social da zona. E que as fontes trazem uma ligação surpreendente com a cultura popular de Hong Kong, certo? Através do Po Sang Garden. É verdade. É um pormenor giro. O Po Sang Garden, esta antiga mansão que serviu de retiro religioso e centro comunitário, teve um momento de fama inesperado. Nos anos 80, serviu de local de filmagem para uma série televisiva muito popular da estação de TVB. Chamava-se Yesterday's Glitter, Tsinghua Chunmon, em cantonês. Que reviravolta de um local de culto e refúgio a cenário de um drama televisivo de época. O que é que isso nos diz sobre a área? É uma mudança curiosa. Simboliza, de certa forma, a própria evolução de um Shui-Kyu, não é? Um lugar com raízes rurais e espirituais profundas que gradualmente se vai ligando à cultura urbana e mediática de Hong Kong. É fascinante como um espaço que era de tranquilidade e devoção pode ser recontextualizado e entrar na memória coletiva através da ficção televisiva, ganhando um novo tipo de significado para uma audiência muito mais vasta. Sem dúvida. E para quem quiser procurar estes locais hoje, ainda existem? São fáceis de encontrar? Bem, são mais exemplos daqueles vestígios discretos do passado. O Lu Kiu Tsotong, segundo as fontes, ainda existe e parece estar bem conservado, mantendo a sua função religiosa. Já o local do Po Sang Garden está mais escondido, rodeado por desenvolvimentos mais recentes, condomínios e afins. Mas procurar estes sítios pode oferecer um vislumbre desta história multifacetada, entre o sagrado e o profano, o refúgio e o espetáculo. Requer um olhar mais atento, ir para lá do óbvio. Falando em olhar atento, a influência do clã Tang não se limitou às aldeias moradas mais conhecidas, pois não? Como é que eles se adaptaram à modernidade que foi chegando aos novos territórios ao longo do tempo? Essa é outra camada interessante da história. Vemos a expansão do clã para áreas como Tai Tao Tsuen. Aliás, a própria entrada da aldeia tem um arco que a identifica como Ping Shan Tai Tao Tsuen, mostrando essa ligação clara. Ok.
E o nome Tai Tao Tsuen, que significa Aldeia da Grande Estrada, pode mesmo derivar de um antigo caminho importante que ligava a estrada principal, a Castle Peak Road, às colinas ali perto. Mas a adaptação foi para além da expansão geográfica, certo? As fontes falam de mudanças nas próprias elites do clã e nas suas casas? Sim, sim. No século XX começámos a ver uma transformação clara. Figuras proeminentes do clã, como o Dr. Tang Sung-nin, conhecido como T.N. Tang, que eram médicos, empresários ou profissionais liberais, começaram a construir as suas residências fora dos núcleos tradicionais de Pingshan. Uhum. Construíram em locais como Tongyan Santsuan ou nos arredores de Pingshan. E estas novas casas eram diferentes. Diferentes como? Menos tradicionais, imagino. Exatamente. Muitas destas residências, como uma que o Dr. Tang construiu em 1958, adotavam estilos arquitetónicos modernos ou mesmo sino-ocidentais. Eram moradias, por vezes com jardins, que contrastavam imenso com as casas compridas e comunais das aldeias ou com a formalidade dos salões ancestrais. Esta mudança na arquitetura é um reflexo direto de uma transformação social profunda. Então, a forma como construíam as casas mostrava como estavam a mudar enquanto grupo social. O estatuto mudava, a casa mudava. Precisamente. Estas novas elites, que muitas vezes prosperaram sob o sistema colonial britânico através de negócios ou profissões liberais, queriam expressar o seu novo estatuto modernizado. A arquitetura das suas casas era uma afirmação de que faziam parte desse novo mundo, mais cosmopolita e moderno. Certo. No entanto, e isto é crucial notar, os laços de clã e certas tradições permaneciam fortes. O mesmo Dr. Tang, por exemplo, foi sepultado juntamente com as suas duas esposas, seguindo práticas que visavam perpetuar a linhagem familiar. Quer dizer, a modernidade era abraçada, mas não apagava completamente as raízes culturais e familiares. Havia uma fusão. Estas casas então são outros testemunhos importantes, talvez menos óbvios para o visitante casual, de como as comunidades dos novos territórios navegaram a modernidade, adaptando-se e moldeando a paisagem de formas inesperadas, misturando o velho e o novo, o oriental e o ocidental. São, de facto, mais uma camada de história à espera de ser descoberta por quem tem curiosidade. Mostram a evolução social e económica através da forma construída, revelando como estas famílias, que eram imigrantes de longa data nos novos territórios, continuaram a adaptar-se e a redefinir-se ao longo de todo o século XX. Bem, percorremos um caminho fascinante hoje, desde lendas sangrentas na origem de um nome, passando por pagodes que apontam para as estrelas e para ambições imperiais, salões que foram centros de resistência, refúgios espirituais que, de repente, se tornaram cenários de televisão, até as casas modernas de uma elite em transformação. Tudo isto em Pingshan e Hang Shui-Kiu. É incrível a densidade de histórias que um lugar pode conter quando começamos a escavar um bocadinho. Sem dúvida. E todas estas histórias, todas estas camadas que fomos descobrindo, trazem-nos a uma questão crucial. Especialmente agora que Hang Shui-Kiu está prestes a tornar-se um grande núcleo de negócios do norte dos novos territórios, como está previsto nos planos oficiais do governo. Qual é essa questão? O que é que te preocupa? O grande desafio é como é que este desenvolvimento massivo, com toda a sua modernidade e funcionalidade, pode coexistir com a alma histórica da área. A preservação cultural não pode ser só sobre salvar os grandes monumentos óbvios, como o pagode ou talvez o Salão Tatak. Tem que ir mais fundo. Tem de ir mais fundo, exatamente. Tem de reconhecer e, de alguma forma, incorporar estas narrativas menos visíveis, estas joias escondidas que exploramos hoje aqui, a memória da Água Vermelha, a história dos jardins de refúgio, os testemunhos da resistência popular, as casas que mostram a adaptação social ao longo do tempo. Quer dizer que, se ignorarmos estas histórias mais subtis, mais escondidas, o novo centro de negócios corre o risco de ser um bocado oco, sem alma. Exatamente. Corre o risco de ser um espaço eficiente, talvez até esteticamente agradável dentro dos padrões modernos, mas sem espírito, sem a ressonância dos séculos de vida, de conflito, de esperança e adaptação que aconteceram naquele chão. Se apenas virmos o terreno como metros quadrados para construir, perdemos a ligação a essa história profunda que define a identidade única do lugar. No fundo, cortamos as raízes que lhe dão significado. Isso deixa-nos com a última ideia para pensar, não é?
À medida que as paisagens à nossa volta se transformam, e em Hong Kong transformam-se a uma velocidade estonteante, como é que podemos garantir que as histórias que estão incrustadas nessas paisagens não se perdem para sempre? E que papel temos cada um de nós, se calhar, em continuar a escutar e a partilhar estes ecos do passado? Especialmente aqueles que são mais difíceis de encontrar, mas que no fundo contam a história mais verdadeira de um lugar. Fica a reflexão.